Esse é o De Costas para a Plateia Lado B de Brasil. Essa é uma novidade que a gente está criando aqui junto com o João Lemos. Meu nome é Ícaro Leite e eu vou ser o co-host de vocês diretamente aqui do Brasil para falar sobre vários e vários temas que o João já vem abordando diretamente de Portugal e que a partir de agora a gente vai abordar direto aqui do Brasil, tá? Então, primeiro, eu espero que vocês gostem. É um prazer estar aqui com vocês. E a nossa primeira convidada aqui do lado B é a Sinara Bastos. Ela é psicóloga, consultora em gestão e especialista em desenvolvimento humano. Bem-vinda, Sinara. Obrigada. Tudo bem com você? Prazer. Tudo ótimo. Então, tá bom. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a importância do domínio emocional do líder, né? Acho que esse que é o tema que a gente gostaria de tratar aqui hoje. A gente acaba vivendo hoje numa era cuja única certeza que a gente tem, basicamente, é a da mudança, correto? E dentro desse contexto, a gente passa por inúmeras transformações, a gente pode ter uma série de inseguranças, uma série de medos, né? E tudo isso faz com que a gente tenha, digamos assim, uma retração e uma aversão a correr riscos no nosso dia a dia, né? Bom, a gente também vem aí de uma pandemia recentemente, em que todo mundo ficou trancado dentro de casa, com muito receio do dia a dia, do que estava por vir ainda, né? E a gente precisa, acho que talvez mais do que nunca agora, tentar retomar esse domínio emocional, né? Como uma competência importante para a gente tocar o nosso dia a dia. E eu vi recentemente que você publicou, né, um texto falando a respeito da importância do domínio emocional do líder. E você acaba mencionando alguns aspectos bem interessantes. Eu não vou nem citar quais são, porque eu queria que você falasse um pouco, contextualizasse para a gente. Então, mais uma vez, bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Legal. Obrigada, Ícaro. É um prazer para mim também. E esse tema é extremamente relevante e está tendo cada vez mais atenção do mundo como um todo, né? Eu lembro que o Daniel Goleman, quando ele escreveu o primeiro livro sobre inteligência emocional, né, que é um dos grandes pesquisadores sobre o tema, ele falava que o sonho dele era ver esse tema sendo debatido nas escolas e nas companhias. Uhum. E aí um dia eu tive o prazer de assisti-lo. E aí tinha um público de mais de 1.000 pessoas, de profissionais de empresas diversas, né? E aí ele falou que o sonho dele estava realizado. E eu acho que é isso que a gente está percebendo, né? Assim, tanto que esse texto, A Importância do Domínio Emocional do Líder, inclusive foi publicado num jornal de economia. Ah, que interessante. Então foi bem legal. Assim, eu como psicóloga, como profissional da área, me sinto grata e percebo o quanto que isso é positivo, importante para a formação dos líderes, de todos nós. E aí, então, assim, né, quando a gente fala do domínio emocional, e eu tenho usado muito domínio emocional para explicar que, às vezes, a inteligência emocional fica assim, tá, mas e aí, o que é? É ter o domínio das suas emoções. Uhum. Em síntese, é isso. Sim. Então, eu tenho usado, às vezes eu falo inteligência emocional, às vezes eu falo domínio, mas para quem está ouvindo a gente, é importante que saibam que eu estou falando da mesma coisa. Uhum. Então, a gente tem diversos modelos para falar sobre inteligência emocional. O que é mais comum, ele tem 4 aspectos, que são esses que a gente vai discutir. O primeiro é a autoconsciência, que é a nossa capacidade de perceber as nossas emoções, de saber que elas existem, né? De entender, poxa, agora eu estou sentindo raiva, agora eu estou sentindo animação, agora eu estou sentindo ansiedade, estou com medo, né? Essa consciência, mas também não é só, não está relacionado só às emoções, quais são as minhas forças, quais são as minhas dificuldades, né? O que eu tenho de mais precioso aqui, o que eu tenho que prestar atenção. Sim. E quando a gente fala sobre a toxicidade nos ambientes corporativos, né? É muito comum quando se fala do líder tóxico, ou de qualquer outro, um colega, um profissional que tem esse comportamento, quase sempre é alguém que não tem essa autoconsciência. Sim. É alguém que tem um padrão de comportamento nocivo, desagradável, e não percebe o caos que provoca no entorno.
Então, a gente começa por aí. Um líder que tem autoconsciência, né, a gente pode entender que ele vai ter clareza quanto ao impacto dele no ambiente, então ele vai ter todo o cuidado. E, e aí, quando a gente fala da autogestão, então, por exemplo, eu já comecei a falar um pouco aqui sobre ela quando eu falei, ele sabe do comportamento dele e ele presta atenção nisso, ele toma cuidado. Né? Na autogestão, então, a pessoa sabe do que ela precisa melhorar, busca vai nesse processo, o que é que eu preciso fazer para melhorar competências, habilidades, atitudes para melhorar isso. E aí ele também começa a perceber, poxa, como que o meu comportamento impacta nos outros e como que eu posso fazer para que esse impacto seja cada vez mais positivo. Isso tem a ver com a autogestão. E com esse compromisso, né, de aprimoramento, de cuidado consigo mesmo, percebendo sempre, né, esse impacto na própria vida e ao redor de si, no relacionamento com os colegas no trabalho. Depois, a gente vai para consciência social. A consciência social está muito relacionada à nossa capacidade política, a essa coisa de perceber os jogos de poder nos ambientes, de perceber como eu devo me comportar em um ambiente ou outro, de entender diversas culturas, diversos jeitos de ser. Quando a gente fala do tema da diversidade, né? Era isso que eu ia falar. Isso tudo tem a ver com essa capacidade poxa, de repente eu entender, peraí, não, esse tipo de discurso aqui não é legal, eu tenho que tomar cuidado com isso. De adquirindo, né, esse letramento adequado para cada ambiente. Eu vou falar rapidamente das 4 para não ficar um monólogo e daqui a pouco depois a gente pode aprofundar. E depois vem os relacionamentos, a capacidade de gerir os relacionamentos, de ter bons relacionamentos. No fim, eu estou falando das 4 separadas, mas dá para perceber que elas estão interligadas. Sim. Então, eu começo a falar de uma e vou conectando com as outras. Depois que você tem autoconsciência, que você faz a autogestão e que você tem a consciência social, é provável que os seus relacionamentos sejam cada vez melhores. Porque você está conectado emocionalmente com os outros. E aí, aqui vem uma expressão que o Daniel Goleman usa, que eu gosto muito, que é a da surdez emocional. As pessoas que sofrem de surdez emocional, elas não podem estabelecer relacionamentos ricos. Né? Então, é mais ou menos isso. Interessante, né? Desses 4 pontos, né, que você trouxe, 3 são absolutamente pessoais, individuais, né? Assim, é uma autoanálise no final das contas, ó, aqui eu conversando com a psicóloga, né? Mas é praticamente uma autoanálise, não necessariamente sozinho, né? Você pode ter, inclusive, profissionais auxiliando nesse processo, mas é uma autoanálise para, num quarto aspecto, você trabalhar uma gestão de relacionamento, por exemplo, né? Então, ouvindo você falar, não é só uma... assim, depende muito da própria pessoa, do indivíduo fazer essa autoanálise para poder atingir uma autoconsciência, promover uma autogestão, e adquirir uma consciência social para a partir daí fazer a gestão de relacionamento, né? Tem todo me chamou muita atenção, 75% do trabalho é individual, é de construção própria, para depois você poder aperfeiçoar o teu ambiente, né? Eu tô correto? Certíssimo! E o que é muito precioso da inteligência emocional é isso, porque eu percebo as emoções interagindo, o Goleman fala das correntes emocionais, eu percebo as correntes dentro de mim, e eu percebo como elas impactam no meu comportamento, no meu dia a dia. É só isso que pode me garantir olhar para você e perceber que você também é um ser que tem essas correntes, né? E aí eu poder estabelecer um relacionamento com você. Porque enquanto a gente no passado tinha muito aquela coisa, né, de até um certo distanciamento afetivo, né, de não, mas não se envolva, não se relacione nesse nível, o lance é que não era possível estabelecer relações de confiança, na real, né? A gente só consegue isso quando a gente faz esse exercício todo para dentro da gente, para depois trazer para fora. Perfeito. E aí, até aproveitando um pouquinho, nesse artigo da Deloitte, você fala um pouco sobre a importância da resiliência do líder, né? No texto, você acaba mencionando um artigo da Deloitte
que fala sobre essa questão da importância da resiliência do líder, né? E aí, como essa competência acaba se relacionando com a inteligência emocional aqui? Então, o que acontece é que, de um modo geral, as pessoas que não têm inteligência emocional, que não têm muito autoconfiança, elas tendem a ter mais dificuldade com as situações de mudança. Uhum, Então, para essas pessoas, ser resiliente é muito difícil. tá. Então, agora, tendo a inteligência emocional, diante dos desafios, das mudanças constantes, das transformações, a pessoa tende a ter muito mais facilidade para transitar, para tomar decisões e até tomar algum risco. Uhum, Porque é legal um aspecto da autoconfiança, que é a autoeficácia. uhum, Que é assim, eu sei que é desafiador, eu sei que vai me tirar da minha tal uhum, zona de conforto, mas eu acho que eu estou preparado e tem pessoas ao meu redor com as quais eu posso contar. tá. Então, a pessoa que tem inteligência emocional, ela consegue ir se transformando, modificando ali o comportamento, adotando uma postura de resiliência, justamente por isso. Eu tô fazendo uma parte aqui, na tua visão, inteligência emocional, ela compõe o quê, assim? Como é que a gente pode olhar para a inteligência emocional hoje? Então, sabe uma coisa que é muito legal para a gente entender muito bem, que no fim das contas, quando a gente fala de competências socioemocionais, soft skills, Uhum, human skills, a gente está falando de inteligência emocional. uhum, A inteligência emocional abarca todo tipo de emoção que nós experimentamos, como nós percebemos essas emoções, o impacto que essas emoções causam, provocam no nosso uhum, comportamento e como a gente usa isso no nosso ambiente. tá. Então, na verdade, a inteligência emocional é um processo complexo, amplo, que envolve inúmeras competências e habilidades que a gente discute dia a dia que são É. importantes. Então, assim, a inteligência emocional é isso tudo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim, respondeu. Inteligência emocional ela vai muito além do hard skill que a gente acaba construindo no dia a dia, né? E eu acho que a gente Isso. não está preparado também do ponto de vista educacional, de construção dessa inteligência emocional, né? A gente está preparado para fazer uma análise, muitas vezes crítica, baseada necessariamente talvez num academicismo exagerado, né? E não consegue depois, na hora de colocar para acontecer efetivamente, aproveitar todas as nuances do hard skill com o soft skill aqui, né? Então, talvez seja por isso que a gente tem aí algumas dificuldades de trabalhar melhor a liderança, trabalhar melhor esse domínio emocional do líder, no final das contas, né? Sim, porque se a gente pensar, né, essa coisa da autoconsciência, são pouquíssimas as pessoas que têm. Uhum. Tem pessoas que elas provocam mal nos ambientes nos quais elas se relacionam e elas sequer têm noção disso. Ah, isso é verdade. Eu me lembro de um exemplo de um grande executivo de uma companhia que ele tinha êxito onde ele estava Uhum. e fez uma grande mudança, inclusive de segmento, a outra empresa onde ele foi trabalhar. E aí ele fala que quando ele chegou, ele descobriu que tudo que ele achava que ele sabia sobre liderança estava errado. Uhum. E que ele nunca teria êxito naquele lugar que ele estava com o comportamento que ele tinha na Sim, outra companhia. sim. E aí ele fala que foi a grande virada de chave para ele pensar sobre autoconsciência, para ele se conhecer melhor, para ele entender os seus processos. Porque é a maior verdade do mundo, né? Assim, a Uhum. gente só consegue conectar com o outro, entender o outro, quando a gente já fez isso muito bem feito com a gente mesmo, né? Uhum. A gente até vê alguns executivos, né, que fazem uma migração de determinados setores, né, a pessoa começa na indústria, depois vai parar no mercado financeiro, e às vezes a gente acha que é só porque ele tem um conhecimento, teve uma formação em engenharia, por exemplo, que encaixa Uhum, para tudo, mas não uhum. necessariamente, né? Na verdade, tem toda uma construção do ponto de vista da liderança mesmo, de entender melhor o outro, de fazer uma boa execução, colocar todo mundo na mesma página para rodar junto, né? Então, independente do lugar onde ele estiver, se ele tiver esse domínio, essa capacidade, ele vai ser bem sucedido, né? Exatamente. Muito bem. Bom, seguindo aqui, me parece que então a gestão dos relacionamentos, né, que você mencionou agora de pouco,
como uma das competências que a pessoa que tem domínio emocional demonstra, pode ser útil no processo de mudança também, não é isso? Uhum. Sim, então, o que acontece, né, muitas vezes, nos processos de grandes mudanças nas companhias, é que no decorrer do processo, no andamento das coisas, as pessoas esquecem das pessoas, né? As lideranças, os sponsors dos projetos, eles não pensam que tem o fator humano no meio. Uhum. Né? Não é uma regra, mas é muito comum isso acontecer. E a mudança para cada um de nós reverbera de uma maneira. Uhum. Então, se o líder, quando ele tem essa capacidade de se conectar com as pessoas nesse nível mais profundo, de perceber e de até mesmo procurá-las para conversar, para entender como a mudança está impactando nelas, na cabeça, no coração, Uhum. nas expectativas, no que essa pessoa espera ali, né? Aí a gente pode, inclusive, superar potenciais erros ou falhas que poderiam acontecer no processo. Tá. Porque às vezes as pessoas, a princípio, a gente olha e fala assim, fulano tá resistente, fulano não quer mudar. Não, talvez ele só precise entender qual que é o motivo daquela mudança. Talvez ele precise ser ouvido quanto à ideia dele de que talvez essa mudança não seja para agora. Uhum. E de repente você ouve, ela vai ser só uma ideia ouvida, ela não vai ser aplicada. Mas essa pessoa sente que ela foi considerada. Tá. Então, nos processos de mudança, o que eu percebo muito é isso, assim, é perder de vista o fator humano e entender que para as pessoas comprarem a mudança e trabalharem nesses projetos de forma efetiva, precisa realmente fazer sentido. Né? Tem uma ideia que a Amy Edmondson traz, que é muito importante, que é muito melhor uma informação do que um comando. Tá. Né? Se o seu diretor vira para você e fala, Ícaro, faz isso. Ou o seu diretor te chama para uma conversa e fala, Ícaro, está acontecendo isso, isso e isso, tem aquilo, aquilo e aquilo outro. E nós entendemos que essa é uma ação. Olha a diferença, né? É verdade. A gente não gosta de ouvir ordens, a gente gosta de saber a informação para entender qual é a nossa parte nisso e fazer o melhor que a gente puder. Dar a melhor contribuição, né? Inclusive, eu sempre gosto de tentar entender bem o contexto, porque com o contexto em mãos você consegue fazer uma devolutiva muito melhor, né? Exato. Faz tal coisa sem entender o contexto é muito, muito complicado. E normalmente o retorno também do trabalho acaba tendo uma qualidade muito baixa, né? Uhum. Então, porque, por óbvio, a pessoa não entendeu, né? Isso vale em várias esferas, né? Então, por exemplo, eu vejo na advocacia, em algumas situações que eu passei, tinha isso, né? Faz determinada peça ou faz determinada análise. E aí você faz uma análise muito restrita, sem uma visão macro do negócio, da situação, da oportunidade, e no final das contas você entrega um trabalho pela metade, né? Assim, muitas vezes até não sendo pro-business, né? Porque a ideia é que você faça com que a coisa aconteça. Então, assim, realmente concordo. Acho que tem que... A contextualização, ela é essencial nesses momentos, né? Você está falando aí, eu estou lembrando, teve uma situação com um cliente que a gente estava falando sobre comunicação. Uhum. E muitos relatavam uma demanda excessiva de trabalho e problemas com essa comunicação. Aí uma pessoa que atendia várias áreas, um dia na nossa reunião, ela falou assim, sabe o que eu sinto, Sinara? Que eu fico igual uma barata tonta, rodando para todos os lados, tentando atender todas as pessoas. E quando eu pergunto sobre prazo, todo mundo fala assim comigo, quanto antes, melhor. Só que eu tenho 10 áreas que eu estou atendendo, e quanto antes é quando, né? Como é que eu fico nessa? E olha só, é uma coisa muito banal, muito simples, sim. Né? Então, era as pessoas dizerem, terça-feira, às 18 horas, quinta-feira, dia 15, dia 20, é o prazo, é o limite, né? Então, assim, informação é tudo. E, às vezes, as pessoas ficam taxadas, né? Tá entregando mal, como você mencionou aí a questão das peças. Peraí, mas quanto foi clara a informação para que a pessoa pudesse fazer a entrega adequada? Né? E é interessante, só voltando nesse ponto, uma coisa que... eu vou pegar o exemplo da advocacia de novo, porque me veio aqui na cabeça. Na época que eu tinha escritório, estava advogando mais diretamente,
a gente percebia que às vezes levar o advogado júnior ou o pleno ou sênior que ia trabalhar mais pesadamente na peça, já ali na primeira, segunda reunião com o cliente, naquelas reuniões em que o cliente está relatando qual que é a situação, qual que é o problema, qual que é a demanda, a entrega que ele tinha era maior e o engajamento era muito maior, né? Porque ele se sentia parte daquele processo. Exato. Eu já trabalhei em alguns lugares em que, na verdade, chegava só a demanda, você tinha um distanciamento muito grande do cliente e tal, e aí esse distanciamento tirava esse engajamento, ele tira o engajamento, né? Porque a gente se relaciona com pessoas, né? Eu não me relaciono com um e-mail, com um papel, com uma tela, né? Então, assim, saber que tem uma outra pessoa do outro lado que precisa do meu auxílio para fazer determinada coisa, acho que esse contato é importante, né? Até mesmo agora, nesse período de retorno da pandemia, para um trabalho mais presencial, eu sei que você faz muita atividade remota também, né? Em consultoria, mas ainda assim esse contato presencial auxilia a ter um engajamento e uma entrega melhor na qualidade dos serviços, né? O que você acha? Com certeza. Eu fico pensando assim, não dá numa reunião online, não dá para você sentir, por mais que tenha, né, aquelas coisas, a pessoa não quer ligar a câmera, a pessoa tá Uhum, calada, tá muito séria, ok, a gente vê. Mas nada substitui, na minha opinião, o contato presencial. Eu acho que eu sou a favor dos modelos híbridos, uhum, acho ok que se trabalha. Eu tenho um cliente, por exemplo, que eles fecharam o escritório, hoje está todo mundo espalhado pelo Brasil. é, E eles, nos eventos que eles participam, presenciais, é que eles se encontram, é, ou a empresa promove isso. Mas eles relatam, as diretoras da empresa relatam muita dificuldade dessa conexão uhum, real com as pessoas, e também de perceber, né, como elas estão sim, de sim. verdade. É. É ruim, né? Às vezes você fica lá um tempão conversando com a pessoa e às vezes você não conhece a cara da pessoa. Eu passei por É. uma situação recente, assim, a pessoa me cumprimentou, no ambiente de trabalho, e aí assim, eu reconheci pelo nome, e eu lembrei que uma característica da cor do cabelo dessa pessoa, aí eu falei, aí eu consegui ligar quem que era a pessoa, mas por quê? Porque normalmente ela não abria a câmera, a gente não tinha a visão da pessoa e não encontrava no corredor ali no dia a dia, né, Uhum. sentado próximo. Então, eu acho que tem um valor bastante interessante. Eu acho que o trabalho remoto, híbrido, trouxe bastante benefício, mas também tem essa proximidade, ela é relevante, né? Bom, você acabou citando no texto também o Michael Hammer, né? Em que ele fala a mudança radical na forma de execução do trabalho leva inevitavelmente à definição de novos trabalhos com novas exigências de habilidades, que por sua vez demandam novos tipos de pessoas, né? Então, a gente sabe da importância, né, dessa virada de chave, parece que as mudanças nesse sentido ainda acabam sendo tímidas, mas eu queria ouvir um pouco mais o que é que você pensa a respeito, sobre isso, e se essas competências são tão importantes, por que será que os líderes em geral, aí aqui é uma pergunta meio tricky para você, né, ainda Uhum. não estão completamente comprometidos em desenvolvê-las? Então, essa é uma questão bem legal de trabalhar, porque a gente só pensa assim, né? Como a gente já comentou aqui um pouco, é resistência, não quer, né? Mas não é bem isso. O que acontece é que, assim como as mudanças no jeito de fazer negócio, tudo está mudando com Uhum, uma velocidade muito grande, a gente está indo por exemplo, imagina, até pouco tempo atrás, a gente falava de comando e controle, a gente falava de sobriedade nas relações, a gente falava de distanciamento uhum. emocional, e de repente vira tudo, e você tem que mostrar sua vulnerabilidade. O quê? Que vulnerabilidade, então, é o que mais pega, que os líderes olham para a gente e falam assim, você tá louca que eu vou demonstrar minhas É, vulnerabilidades? Como é. assim, né? Então, assim, primeiro ponto as pessoas não mudam porque elas têm medo, poxa vida, que história é essa? Uhum, Ontem era para eu ser assim, hoje é para eu ser assado? uhum, E aí tem um artigo da Harvard que eu adoro, que fala por que os líderes não desenvolvem as competências que eles precisam ter para o futuro. E aí tem uma outra questão que é muito inconsciente,
que de repente você pensa assim, né, lá no inconsciente, mas sempre funcionou desse jeito, até agora deu certo assim, por que eu vou mudar? Eu não, vai que eu mudo e dá errado, porque eu aprendi que o sucesso é isso. E se eu mudar e der errado? Então, assim, a gente tem que perceber que o processo de mudança é um processo extremamente complexo. Sim. Tem que ter muita dedicação das pessoas, e hoje ainda a gente vive uma tensão que é curiosa, porque assim, Ícaro, seja ágil, mas Ícaro tem que ter qualidade. Então, assim, tá, mas às vezes é difícil ter qualidade e agilidade. Como, em determinados momentos você vai ter que escolher entre uma ou outra. E aí tem um outro texto da Harvard, que é muito bom também, que fala sobre as 7 tensões que os líderes vão precisar lidar. E aí tem dessas coisas, tá bom, mas fala que eu tenho que ter capacidade, que eu tenho que ter autonomia e autossuficiência, mas eu tenho que colaborar. Que horas que é para colaborar e que horas que é para eu trabalhar sozinho? Pode parecer banal, mas não é. Sim. Né? Assim, então, a gente está sempre entre tensões, entre comportamentos, características que são antagônicas. Então, não é uma ou outra. Muitas vezes você vai ter que administrar, vai ser uma dose de uma dose da outra, e avaliar o contexto, o cenário, o momento. Então, assim, a grande questão é essa. Não, tenho certeza, a maioria das pessoas está na arena para jogar, para fazer bem, para entregar o melhor, mas elas se deparam com essas questões que são bem difíceis mesmo. Ouvindo você falar, e aí recuperando um pouco do início da nossa conversa a respeito de autoconsciência, né? Também ter um pouco de autoconsciência da atividade que está sendo exercida, né? Assim, até que momento essa atividade que eu estou exercendo, ela tem valor ou não tem valor, né? Porque, assim como você comentou, a pessoa está lá apertando o mesmo botão há 10 anos, entendeu? Às vezes aquele botão não tem mais razão de ser apertado, mas ela está lá apertando, né? Ela ter a autoconsciência de que aquele botão talvez não seja mais importante de ser apertado e promover uma mudança demanda ali uma coragem muito grande, que não necessariamente também a pessoa tem, né? Porque é um indivíduo, como eu falei, 75% daquilo é o indivíduo olhando para ele mesmo, para ele poder fazer uma nova construção de um caminho, né? De uma nova saída, né? Até porque, eu vi que você andou publicando algumas coisas super interessantes sobre isso esses dias aí no LinkedIn. Aliás, pessoal, sigam a Sinara no LinkedIn. Tem vários insights super interessantes no Instagram também, né, Sinara? Depois a gente passa direitinho o arroba para o pessoal poder seguir. Com relação à inteligência artificial, né? Que é um tema que está super agora sendo discutido. Eu vejo uma preocupação enorme. Recentemente saiu um relatório do FMI falando que vai ter uma mudança drástica nas relações de trabalho nos próximos anos, né? E eu acho que também isso está dentro desse processo todo que a gente está comentando, né? Você quer comentar rapidinho um pouco sobre isso? Então, isso é muito legal, porque, inclusive, ontem, quando eu estava me preparando para a nossa conversa hoje, eu achei um texto meu, na época do IBMEC, que eu discuto justamente a inteligência artificial e a inteligência emocional. Até a gente já fez uma live sobre isso. Mas então, assim, o que acontece? Diante dos avanços da tecnologia, né, a inteligência artificial, por exemplo, as pessoas tendem, em primeiro momento, a ter medo. Não, mas e aí? Vai tomar meu emprego? Eu vou precisar aprender sobre isso. Mas, né, assim, o que vem por aí? Então, quando você tem o domínio emocional e aquela história da autoeficácia que está dentro, o que você pensa? Poxa vida, é um desafio, mas eu posso fazer. Eu vou conseguir. E aí, assim, a inteligência artificial vai ser tanto melhor quanto melhores humanos nós formos. Né? Então, assim, as habilidades humanas, né, que a gente discute tanto, que são tão importantes, que às vezes a gente fica só ali na inteligência cognitiva, né, e a gente esquece desse outro lado, é ela que vai fazer com que a gente tenha uma inteligência artificial que sirva a nós e que não nós sejamos escravos dela. Né? A inteligência artificial tanto melhor será quanto melhor nós formos. Eu sempre tenho dito isso. Muito bom.
Bom, e em que medida o texto Sua liderança é nó ou laço está relacionado à inteligência emocional, né? Antes disso, você poderia explicar para o pessoal que está nos vendo e ouvindo aqui qual que é a diferença entre liderança nó e liderança laço? Então, essa ideia, liderança nó e laço, foi um insight que eu tive. Até depois foi muito curioso. A gente lê muito, estuda muito, conversa com muita gente, e aí de repente a gente tem um insight, e nunca é só porque foi uma coisa que você leu ou uma ideia que você teve, né? Aliás, só te interrompendo, desculpa, mas assim, já tem tanto texto que a gente comentou aqui que depois tem que disponibilizar um link direitinho, aí você vai mandar tudo, a gente coloca, né? Para o pessoal poder acessar. Tem um psicanalista, e ele inclusive é psicólogo da Marinha, e é um cara que trabalha a liderança. Ele trabalha psicanálise relacionada à liderança também. Ele dá aula em diversas faculdades. Ele é psicólogo da Marinha. Ele chama Rendel Mota, é um outro cara que vale muito a pena seguir. Eu descobri que essa minha ideia da liderança nó e laço veio de um texto que eu li dele há anos. Sei. Mas o texto é mais complexo, depois eu vou dar o link para vocês lerem, conhecerem, que não vai dar tempo de eu explicar aqui. Mas então, o que eu percebi? Pelo meu trabalho, desenvolvendo líderes aí esse tempo todo, desde projetos individuais até em grupos, né? Que a gente, de um modo geral, a gente estava habituado à liderança nó, que é a liderança de comando e controle, que não permite a autonomia das pessoas, que não permite que as pessoas tragam ideias, que não deixa as pessoas arriscarem, que não deixa as pessoas interagirem no nível que é necessário para que possa haver grandes ideias e um trabalho melhor. A liderança nó está muito ligada àquele gestor que tem medo das pessoas se desenvolverem, tomarem o lugar dele. Tá. Né? Assim, então, é aquela liderança que é tipo um nó mesmo, que você tenta por aqui, mas está preso, você tenta por ali, não... Faz aquele microgerenciamento, muda a cor do PPT, aquele tipo de coisa. Exatamente. Né? E aí, quando eu comecei a pensar na liderança laço, aí eu estou falando desse tipo de relação que é livre, porque laço é muito fácil de tirar. Né? O laço não sufoca, o laço não prende, não amarra. Não é à toa que chama laço. E aí, a ideia na liderança laço é de uma gestão coparticipativa, de autonomia para as pessoas, de liberdade para falar sobre os erros, de aprender com os erros juntos, de trazer, né? Aí eu volto na Amy Edmondson de novo, trazer todo o seu ser para o trabalho. Tá. Então, assim, de gerar, a liderança laço é uma liderança que gera tanta confiança que as pessoas trabalham com prazer, com a liberdade de falar sobre o que precisam, com vontade de contribuir. E aí, inclusive, aí eu digo que assim, a liderança laço também é aquela que sabe que vai ter uma hora que algumas pessoas vão embora, porque de repente o lugar ficou pequeno para elas. Mas que bom que elas aprenderam até aqui, né? Assim, então, a minha ideia é muito sobre a liderança nó e laço, é sobre essa capacidade de olhar para o negócio, né? E pensar que a gente precisa daquelas pessoas ali para atingir os resultados e que elas vão se engajar, se envolver no negócio, se elas se perceberem realmente parte, se elas perceberem que elas não estão presas, elas estão livres. É claro, e aí, assim, é muito interessante, né, assim, porque por que a maioria das gestões por aí, né, elas não estão preparadas para lidar com a liberdade, com a autonomia? Porque dá um trabalho danado. Né? Então, a maioria ainda fica fazendo uns nozinhos aqui e ali, dando uma apertada, uma segurada, porque dar liberdade e autonomia exige uma responsabilidade absurda, né? Você acha que isso está um pouco atrelado também a uma certa falta de confiança, por exemplo, nos liderados? Foi ótimo você ter trazido isso, porque é um aspecto importantíssimo da inteligência emocional que a gente não falou claramente. A pessoa que não tem autoconfiança, e aí olha que interessante, quem não confia muito, normalmente não confia em si mesma. Sim. E aí, a pessoa que desconfia o tempo todo, você pode saber que tem aspectos ali da personalidade dela, do jeito dela, que a deixam insegura, e aí por isso ela não confia.
Então, sempre, a confiança nunca é uma coisa... não, mas é porque eu sou foda, eu sou maravilhoso, perfeita, e eu não vou entregar para ninguém fazer, porque senão vai dar, não vai dar certo, não vão fazer com a qualidade que eu gostaria. Não, não. Na maioria das vezes, a pessoa não tem autoconfiança, ela fica naquela perspectiva lá do mindset fixo. Eu vou desenvolver essa pessoa vai crescer e o que vai acontecer comigo? Ela não tem a ideia de, poxa, vamos crescer todo mundo, que a gente está no mundo próspero, abundante, todo mundo vai ter, né? Sim. Então, a questão da confiança é muito séria, porque começa da falta de autoconfiança do próprio líder. Ou, né, assim, aí a gente vai falar de estruturas mais perversas das pessoas que não estão nem aí mesmo, elas querem se dar bem e os outros que se virem. Então, ela não confia, não tá afim de estabelecer relacionamentos, né, desse nível. Uma liderança mais... Não dá para dizer que é uma liderança psicopata, né? Não, nem vamos nessa linha, porque senão... Mas é que assim... Mas é uma liderança que não gera essa proximidade que você comentou, né? Assim, não gera e também não tem interesse em gerar essa proximidade. É uma liderança mais distante. Não distante necessariamente fisicamente, mas assim, que cria determinadas barreiras, né, que de aproximação. Não tá muito disposta, porque assim, tem gente, Ícaro, que eu falo, que não podia ter sido líder. Eu falo que liderança, num primeiro momento, é uma escolha. Você, ao longo da nossa carreira, da nossa trajetória, você sempre tem a opção de dizer, não, eu não gosto de pessoas, eu tenho dificuldade. Eu me lembro, quando eu era headhunter, de eu abordar colegas que eram analistas há muito tempo, né? Analistas sênior, master, que eu pensava, pô, fulano pode ser um bom líder. E aí a pessoa me fala assim, Nara, Deus me livre, eu não quero ter interesse. equipe. E assim, assume que você não quer, porque muitas pessoas, na minha opinião, os piores líderes são aqueles que não queriam estar ali com aquela responsabilidade. Eles não gostam de... Eu já tive com clientes em consultoria de gestão que me disseram abertamente, eu não gosto, eu tenho preguiça. Mas sabe o que é interessante? Às vezes, quando a gente olha as estruturas hierárquicas de algumas companhias, a gente não vê justamente um desenvolvimento de carreira em Y para essa pessoa que prefere trabalhar dessa forma, poder se desenvolver, e ela não vai ter um cargo de liderança no futuro, mas ela pode ter uma oportunidade de se desenvolver, de ganho financeiro, etc, etc., mesmo trabalhando de forma individualizada, né? Sim. A impressão que passa é um pouco isso. Você tem... para você poder crescer, necessariamente você tem que se tornar um líder. O pior é que o nosso mercado é muito assim mesmo. Tem muitas... A maioria não tem a possibilidade da carreira em Y, e hoje, inclusive, tem um monte de nomes, né? Além da Y, mas assim... realmente, a maioria das companhias não tem, e vão colocando as pessoas na posição. E aí... a gente chega na situação que a gente está, que às vezes tem elefante na árvore e vai ficar, porque... É o jabuti no poste, né? Tá pendurado lá, ninguém sabe como chegou. Exatamente. E é por isso, né? Assim, não é só por uma decisão da pessoa. E também assim, né? Quando a gente vai para a autoconsciência, poucas são as pessoas que realmente têm essa consciência de assim, poxa, eu não gosto mesmo, eu tenho preguiça, não tô afim. Não é a minha praia. E aí, agora, o que eu acho que é muito legal dos movimentos hoje em relação à gestão de pessoas é que, assim, essa coisa da liderança compartilhada é super bacana. Porque eu vejo muito, trabalhando com grupos, como que tem determinados líderes que colocam uma pessoa que é muito competente, que ele tem muita confiança, e essa pessoa passa a ter algumas responsabilidades que ele realmente não está habilitado e ele não está afim de desenvolver. Mas poucos são os líderes que têm essa coragem. A gente fala, olha, eu tenho uns backups aqui, às vezes não tem também a possibilidade, né? Porque nem toda companhia tem essa maturidade para esse tipo de relação. Mas acontece muito isso. Poxa, olha, eu não tenho paciência para explicar, mas fulano é excelente e ele explica. Ok. A gente não tem... E essa é uma coisa boa também, né? Assim, a gente não consegue ser bom em tudo e admitir isso é o primeiro ponto para a nossa evolução. Exato. Porque, de um modo geral, as pessoas tendem a se concentrar no que elas não têm de bom, que tem mais dificuldade, então eu tenho que melhorar isso. Não, aproveita as suas forças. Você não vai ser bom em tudo. É claro que, assim, tem coisas, por exemplo, o meu perfil é um perfil que é muito pouco analítico.
Então, eu percebi ao longo da minha carreira que eu precisava desenvolver uma capacidade analítica maior, porque isso ia me prejudicar no percurso. Agora, eu não vou ser uma excelente profissional da área de finanças. Não, eu não sou de finanças, mas eu posso fazer um curso de gestão e ter uma boa experiência na disciplina de finanças. Mas é só. Então, essa é uma dica também importante para a gente dar aqui para o pessoal, assim, a inteligência emocional, ok, ela abrange inúmeras competências e habilidades que todos estão aptos a desenvolver, mas tem algumas coisas que tudo bem você não ser ótimo. Vai ter alguém com quem você vai trabalhar, alguém no seu time, algum par que vai poder te apoiar nisso. Sim. Bom, a gente está chegando na reta final. Eu queria fazer uma pergunta que, ouvindo você, me veio à cabeça. E você comentou que trabalhando no IBMEC, para quem não sabe, o IBMEC é uma faculdade aqui em São Paulo, no Brasil, na verdade, né? Inclusive foi o local onde a gente trabalhou juntamente. Eu sou professor no IBMEC atualmente. E eu tenho essa relação no dia a dia com essa nova geração, que é a chamada geração Z. Eu sei que você também teve, né? Eu sempre olho para eles pensando no futuro, porque esse pessoal vai cuidar da gente num determinado momento, né? Como é que você vê a construção? A gente lê muita coisa, eu vejo ali no dia a dia, mas como é que você vê a construção dessa nova geração com essa relação à liderança, ao trabalho? Você percebeu alguma coisa diferente que eles vêm construindo? Então, inclusive também com relação ao domínio da inteligência emocional, eles dominam melhor a gente, que é uma geração mais millennial e assim por diante? Então, essas últimas gerações mais jovens do que a gente, tem um monte de teorias e um monte de ideias sobre eles. O primeiro ponto que eu sempre gosto de discutir é assim, tirando as questões históricas e de avanços tecnológicos e tudo, muito do que a gente critica nessas novas gerações, a gente também foi quando a gente tinha a idade deles. Agora, falando do contexto que a gente está, do acesso à informação, né? E da condição que as pessoas têm hoje, né, de se desenvolver num nível muito mais profundo, infelizmente, eles estão aquém do que podem. O que a grande discussão é que eles estão vivendo uma condição maravilhosa de vida, né, com jovens, e não percebem as possibilidades que têm para evoluir, para crescer, para se desenvolver. Aí tem ideia, tem gente dizendo aí, alguns estudos ainda no início, né, dizendo que eles não querem liderar, que eles não estão afim dessa bronca. E aí, assim, poxa, como é que vai ser? Será que vai ser só squads agora para sempre? E aí, tem que ser uma inteligência artificial, né, para tomar conta. Então, tem uma discussão dizendo que eles não querem liderar, tem uma ideia de que estão cada vez mais frágeis, né, pela educação que têm recebido. Então, assim, eu acho que tem um trabalho importantíssimo do âmbito da psicologia, da psiquiatria, das ciências da saúde para ajudar essa geração, né, a superar esses desafios, e tem os impactos extremamente nocivos da tecnologia para aqueles que não sabem usá-la a seu benefício, como eu disse, né? Alguns estão se tornando escravos, muito das gerações mais jovens, e eu vejo, né, eu conheço muitos recrutadores, e eles falam, assim, que às vezes faltam capacidades importantes justamente pelo excesso de tecnologia, pela falta de cuidado com outros aspectos, né? A falta de leitura. Tem um livro, inclusive, esse eu ainda não li, mas eu fico curiosa, e o título dele é horroroso, mas chama... agora eu não estou lembrando o nome, mas é uma coisa... ignorantes... não, é bem pesado o título, e eu li uma prévia sobre ele, e eu achei muito interessante, porque assim, volto a dizer, quando as pessoas não usam a inteligência artificial, as tecnologias de uma forma inteligente como humanos, a gente está sujeito a uma situação bem, bem difícil, bem grave. É verdade.
Bom, chegamos ao final aqui, algumas considerações finais. Além de eu, por óbvio, agradecer a sua presença aqui, sempre um grato prazer estar com você, viu, Sinara? Eu gostei bastante do nosso bate-papo, então fica aberto, fica à vontade. Eu também Inclusive, gostei indica muito. suas redes sociais, acho que é importante o Ah, sim, pessoal no poder seguir. LinkedIn eu tô como Sinara Bastos, no Instagram, Bastos Si, mas no Instagram também tenho da minha empresa, que é Panta Rei, da filosofia de Heráclito, justamente para falar que tudo muda e que a gente precisa acompanhar essas transformações. Bastos-se com Y, né? Boa, Tá. obrigada. Bom, e assim, eu acho que no LinkedIn vocês vão poder. No Instagram eu vou numa linha mais de autoconhecimento e no Instagram eu falo sobre tudo que a gente fala. Desculpa. No LinkedIn eu falo sobre tudo que a gente está falando aqui. Eu acho, foi até bom foi bom a gente ter tocado nessa questão das gerações. E eu quero deixar a mensagem que eu quero deixar é que assim, a gente precisa muito aprender a entender como cada um, independente da sua geração, da sua origem, pode contribuir, acreditar que todos podem contribuir e a gente aprender a trabalhar de uma forma cada vez mais colaborativa na real. Porque ainda há muitas pessoas pensando no padrão, no paradigma da escassez, e quando as pessoas usam esse paradigma, elas só competem. E elas competem na pior forma de competição, que só tem para mim, então eu vou ter que destruir os outros para ter. Então, assim, o que eu acho que é fundamental é que a gente desenvolva cada vez mais essas nossas capacidades humanas, como a inteligência emocional, e que a gente saiba olhar para o outro como parceiro da vida, que vai ajudar a gente a ter uma existência melhor. E aí eu deixo a última dica de livro, que foi um livro que eu li recentemente, que é incrível, que chama Maneiras de Ser, do James Bridley, nem sei se é assim que fala sobre o nome dele, e que então ele traz a soberba humana de avaliar tudo só pela nossa inteligência, pela nossa forma de ser inteligente. Então ele fala que tem a inteligência dos oceanos, tem a inteligência artificial, tem a inteligência das árvores, tem um monte de inteligência no mundo que a gente precisa saber aprender a usar para que a gente possa pensar, viver nesse mundo mais que humano da melhor maneira possível. Excelente, obrigado. Obrigada, Muito você bom. também, foi um prazer. Muito obrigado, Sinara, é um prazer. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Ícaro Leite, esse é o De Costas para a Plateia lá do B. Em breve a gente vai soltando outros episódios e vai ser um prazer. Se quiserem me seguir também, eu estou no LinkedIn, Ícaro Demarque Araújo Leite, e no Instagram, @Icaro Demudo Leite. Obrigado e até a próxima.